Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. O mundo todo está perplexo. A Rússia invadiu a Ucrânia. A mídia ocidental constrói uma narrativa que é preciso que nós, brasileiros e demais cidadãos de outros países, tenhamos cuidado como a mídia ocidental reproduz e mostra essa crise, esse conflito envolvendo russos e ucranianos. Nós iremos conversar hoje sobre essa questão e veremos que existem versões e existem contradições nas falas, nas notícias que são veiculadas na mídia ocidental. Em instantes voltaremos. No programa de hoje, nós temos o prazer, satisfação de receber mais uma vez Cristiano Alves para conversar conosco sobre tudo isso que está ocorrendo envolvendo Ucrânia e Rússia. Fala também sobre o movimento separatista na região de Donbas e os reflexos de toda essa crise na geopolítica internacional. Cristiano é tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Politspert e bacharelando em relações internacionais. Recriador histórico e pesquisador de assuntos russos e da Segunda Guerra Mundial. Cristiano, mais uma vez, é com muita alegria que o nosso canal lhe recebe para bater um papo, dessa vez, um tema que eu considero complicado, triste, falar de guerra. Ninguém quer guerra, mas muitos líderes parece que torcem para que haja guerra e distorcem os fatos, os fatores, os motivos que levam dois países a se digladiarem. Seja bem-vindo, amigo. Mais uma vez, obrigado. Saudações, Samuel. Fico muito grato por esse espaço. Para mim é um prazer, não apenas estar falando com você, como estar falando para todo, posso até dizer que para todo o mundo. Ontem eu fazia uma live sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia, e inclusive era uma live em português. De repente tinha gente da Argentina perguntando, gente até da Rússia apareceu também, e vez ou outra aparece também alguém de Portugal. Um colega meu, que também faz muitas lives sobre o tema, aliás, ele acompanha esses acontecimentos no Donbass desde o ano 2014. O grande erro da mídia brasileira e ocidental, o grande erro das pessoas que são leigas no assunto é achar que essa guerra ela começou agora no dia 24. Quando essa guerra ela começou ainda em 2014 e tem ainda as suas raízes no ano 2004, até eu posso dizer. É uma guerra, como você disse, muito triste, uma guerra que tem vitimado muita gente, que já fez mais de 5 milhões de refugiados, pessoas que irão para diferentes países. Dentre esses refugiados estão, inclusive, pessoas que eu conheço, pessoas que eu conheço pessoalmente, pessoas que eu trocava, por exemplo, cartas. Eu, aqui no Brasil, eu não lembro de ter recebido carta de nenhuma moça, né? Mas eu recebi de uma garota da Ucrânia, que nesse momento é refugiada. Então, quer dizer, é uma guerra que, embora esteja muito longe, digamos assim, das nossas fronteiras, mas que faz como vítimas pessoas que eu conheço pessoalmente. É uma guerra, né, que vem se estendendo desde 2014. Conheci brasileiros que foram voluntários para essa guerra no Donbass, brasileiros que estiveram lá, que conheceram pessoalmente, pessoas que eu conheço, com quem me correspondo, inclusive.
Rapidamente, Cristiano, eu vou só colocar aqui na tomada, só um ok, instante. fique à vontade. Sim. O que está por trás desse ataque da Rússia à Ucrânia? É o movimento separatista na região do Donbass ou a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN? Olha, Alemão, eu posso dizer com todo embasamento, baseado em um discurso do George Friedman. Quem é o George Friedman? Um homem inteligentíssimo, americano, fundador de um think tank chamado Stratfor. Ele tem um discurso, uma palestra, melhor dizendo, de quase 1 hora, que pode ser inclusive encontrada no YouTube, no qual ele anuncia, se ele fala de forma aberta, né, e sem máscara, que o objetivo dos Estados Unidos é lançar países contra os outros. Ele explica que existe a necessidade da formação de uma espécie de cordão sanitário, isolando a Rússia do resto da Europa. Por quê? Porque isso é benéfico para os interesses americanos. Ele sabe que a Alemanha, que é a quarta economia do mundo, tem a sua economia muito baseada em exportação. E que a Alemanha é um país que frequentemente recorre à Rússia. São duas potências europeias, desde muito tempo, desde o século XIX, sempre que a Rússia tenta se aproximar da Alemanha, então outras potências intervêm nesse período. Assim foi, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma tentativa de jogar o Império Russo contra o Império Alemão, e assim os britânicos conseguiram, como se diz, matar 2 coelhos com uma cajadada só, destruiu a entidade conhecida como Império Alemão e a entidade conhecida como Império Russo. Para você entender o quanto eles eram próximos, a esposa do czar da Rússia, a czarina Alexandra, esposa de Nicolai II, ela era alemã. Então, quer dizer, na época iam muitos técnicos, cientistas para a Rússia, e a Rússia, por sua vez, pagava isso com matérias-primas, e principalmente o trigo. Depois, durante a época da União Soviética, o que aconteceu? A União Soviética foi o último país a assinar um pacto de não agressão com os nazistas. Ela fez isso depois que a Polônia fez, quando Józef Piłsudski, no início dos anos 30, firmou um pacto com Hitler. O Reino Unido fez, quando tinha Chamberlain como seu primeiro-ministro, e Stalin foi o último a assinar um pacto de não agressão, quer dizer, um acordo dizendo que União Soviética e Alemanha não entrariam em guerra, o que infelizmente não deu certo, porque 2 anos depois a Alemanha atacou o território da União Soviética. Então, isso aí foi de consequências enormes, tanto para a Alemanha quanto para a Rússia. E hoje, como muito bem fala o George Friedman da Stratfor, lançando a Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos, mais uma vez, conseguem isolar a Rússia da Europa, conseguem enfraquecer a Rússia, o que é bom para os interesses americanos. Ele até menciona uma coisa, uma frase que uma frase muito sábia. Ele diz o seguinte, que a melhor forma de combater a marinha do inimigo é não deixá-lo criar portos, não deixá-lo criar o seu porto. E hoje os Estados Unidos, eles fizeram o quê? Eles tentaram a todo custo lançar a Rússia, tentam, né, desde 2014, lançar a Rússia contra a Ucrânia. Afinal de contas, em 2013, né, e 2014 aconteceu na Ucrânia um acontecimento conhecido como Euromaidan. O que foi a Euromaidan? Foi um golpe de Estado organizado a partir de fora da Ucrânia, por isso muitos o chamam de Revolução Laranja, quando eles pegaram milícias neonazistas numerosas, partidos inclusive de nítida orientação neonazista, um deles é o partido Svoboda, Svoboda significa liberdade. Antes esse partido, como muito bem mostra o Stanislav Buchok na sua obra sobre a Euromaidan, antes esse partido se chamava Partido Social Nacionalista. Será que lembra alguma coisa para quem está ouvindo? Né? Social Nacionalista.
Era um partido de nítida inclinação neonazista ucraniana. Esses sociais nacionalistas, eles reuniam pessoas que, durante os anos 90, inclusive, pegaram em armas contra a Rússia. Não na Ucrânia, mas na guerra da Chechênia. Quando a Chechênia anunciou a sua independência em relação a Moscou, seguido do fim da União Soviética, então, pessoas, né, alinhadas com o extremismo ucraniano, com o ultranacionalismo, com o neonazismo, pessoas que cultuam a figura de Stepan Bandera, que foi um colaborador de nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, pegaram em armas, ainda nos anos 90, contra a Rússia. Alguns, inclusive, né, se gabaram de terem degolado soldados russos, de terem torturado soldados russos. Um deles, por exemplo, Dmitro Yarosh, foi um dos líderes da Maidan. Então, quer dizer, foi esse tipo de gente que fez essa chamada Euromaidan. Não foram idealistas que queriam melhorar o nível de vida do povo ucraniano. Não foram socialistas, comunistas e muito menos liberais, eu até posso dizer. Porque essas pessoas pregam, por exemplo, o racismo, elas pregavam a formação de um Estado unitário na Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores países da Europa, é um país multinacional. Na Ucrânia você não tem só ucranianos, você tem gregos, búlgaros, romenos, russos, claro, judeus, húngaros, vivendo nesse mesmo território há centenas de anos. Eu não estou aqui falando de imigrantes. Não são 100 anos, né? Como aqui no Brasil nós temos grupos que chegaram no século XIX, estão lá há centenas de anos. Os gregos, por exemplo, chegaram lá ainda com Alexandre o Grande, quer dizer, há muito tempo, são comunidades históricas. E que essas comunidades, elas muitas vezes não são reconhecidas pelo regime de Kiev. A minoria húngara, por exemplo, ela organizou um festival de cultura nos Cárpatos, no ocidente da Ucrânia, região dos Cárpatos, e teve esse festival perturbado por ucranianos ultranacionalistas, que não aceitavam aquela identidade húngara. Eles diziam que deve haver exclusivamente uma identidade ucraniana. E por causa disso, o Svoboda foi expulso de uma internacional de partidos nacionalistas. Essa internacional envolvia partidos da Hungria, a França também, a Frente Nacional. Então, quer dizer, nem mesmo os nacionalistas, os ultranacionalistas de outros países gostam dos ultranacionalistas ucranianos. Eles têm uma péssima relação até mesmo com os seus correligionários, digamos assim, de outros países. Quer dizer, foram essas pessoas que organizaram o golpe de Estado, derrubando o então presidente democraticamente eleito, Viktor Yanukovych. Então, sempre que aparece algum especialista na Globo, na CNN, para dizer que não, porque a Rússia não queria um país com democracia, com liberalismo, isso é um absurdo completo. É um absurdo completo. Que país democrático é esse onde, se você for visto, por exemplo, uma camisa da Rússia, e eu não estou nem falando aqui numa camisa patriótica, estou falando, por exemplo, numa camisa de futebol. No ano passado, um americano que estava viajando pela Rússia, um americano, ele foi preso porque estava com uma camisa nesse estilo de futebol, nome Rússia. Então, ele foi considerado como infrator da lei. Quer dizer, imagine alguém aqui no Brasil, por exemplo, ser preso porque está com a camisa, sei lá, da Argentina, ou talvez do Flamengo. Seria uma coisa completamente absurda. E não é só uma camisa que você precisa utilizar na Ucrânia hoje para... Hoje não, né? Porque hoje é uma configuração diferente em razão da presença das tropas russas. Mas até mesmo por causa de uma fita. Os russos, durante o mês de maio, costumam utilizar uma fita de cores laranja e preta, conhecida como fita da guarda, ou fita de São Jorge, que são as mesmas cores da medalha da vitória sobre o fascismo. E essa fita, se você andar com ela na Ucrânia,
você corre o risco não apenas de ser preso, como também de ser atacado por neonazistas e até de ser torturado por isso. Situações terríveis aconteceram a pessoas no Donbass simplesmente porque foram vistas andando com uma fita. É uma situação muito drástica. Então, essa situação aconteceu porque os Estados Unidos estiveram presentes na Maidan. Nomes como John McCain, nomes como o atual presidente Joe Biden, eles apoiaram abertamente sem máscara. Você consegue imaginar o que é, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos as Jornadas de Maio, lá em 2013. O que é representantes de um Estado estrangeiro vindo apoiar uma revolta, vindo apoiar uma tentativa de golpe de Estado em outro país? Isso, claro, deixou os russos completamente inconformados com isso. E não só os russos, como também os próprios ucranianos. Que hoje no Donbass, né, costumam-se dizer, não, ali no Donbass são pessoas pró-Rússia, mas são ucranianos. São pessoas que, querendo ou não, pró-Rússia ou não, são ucranianos. E que não quiseram aquilo que eles viram acontecer em Kiev. Então, houve, sim, esse apoio dos Estados Unidos para que isso acontecesse. Os Estados Unidos, nos últimos anos, praticamente colocaram a arma na cabeça do Vladimir Putin. Você não negocia com alguém com a arma na cabeça dessa pessoa. E foi isso que a OTAN fez, deslocando soldados para a Ucrânia, armando batalhões neonazistas ucranianos até os dentes. Aqui eu quero deixar bem claro que a Ucrânia não é exatamente um Estado nazista, mas é um Estado que opera com base em milícias neonazistas, e quando eu falo em milícias, eu não estou aqui falando em grupos de 10, em grupos de 100 pessoas, eu estou falando em grupos de centenas, batalhões inteiros, muitos, inclusive, armados e financiados pelos Estados Unidos. E isso, inclusive, é possível confirmar na própria mídia ocidental. Alguns desses batalhões, como, por exemplo, o Azov, tiveram financiamento cortado pelo Congresso americano porque foram reconhecidos como neonazistas. Só que isso não quer dizer absolutamente nada, porque se eles cortam o financiamento, mas mandam para o governo da Ucrânia, então a Ucrânia repassa essas armas. Hoje na Ucrânia, né, pelo que eu estive acompanhando no Telegram, qualquer pessoa mesmo, se você quiser uma AK-74, igual essa que eu tenho aqui na minha parede, claro que essa minha é de Airsoft, né, uma arma legalizada, você recebe uma real lá, eles dão para você. E algumas pessoas estão recebendo essas armas e, em vez de utilizá-las para combater os russos, estão utilizando para roubar lojas e até mesmo pessoas indefesas. Quer dizer, uma verdadeira catástrofe. Então, é uma situação que não apenas fontes ocidentais pró-americanas, como é o caso da Stratfor, como é o caso do George Friedman, confirmam, como também jornalistas como, por exemplo, o Pepe Escobar, que acompanha há muito tempo. Então, existe uma gama de informações que nos leva a essa conclusão, de que os Estados Unidos estão, sim, por trás dessa guerra e fizeram tudo para jogar a Rússia contra a Ucrânia. A Rússia, como muito bem colocou o professor Rui Costa Pimenta, ela foi uma paciência extraordinária, porque ela já está há 8 anos vendo uma população pró-russa, uma população que pede ajuda da Rússia, ser massacrada dia e noite por tiros de artilharia no Donbass. O Vladimir Putin afirmou, e eu vi em outras mídias, que existem grupos neonazistas no governo ucraniano e que a ofensiva russa era para desnazificar a Ucrânia. Essa denúncia procede, Cristian? Sim, é uma denúncia muito triste, né? Eu acompanho a sociedade ucraniana há muito tempo. Desde a minha primeira rede social foi ucraniana. Foi lá que eu conheci muita gente da Ucrânia, uma rede social chamada bigmir.net. Até hoje, inclusive, tem um perfil meu, foto de uns 20 anos atrás. E eu já percebia que havia, né, ali naquele meio, algumas pessoas que nutriam determinada simpatia pelo nazismo.
E não era só aquelas pessoas que, não, porque eles tinham um uniforme legal, tinham um tanque legal, não eram só essas pessoas, eram pessoas que realmente tinham interesse em um modelo de governo, pessoas que cultuavam a figura de colaboradores. Eu não sei se você sabe, se quem acompanha o canal sabe, mas a Ucrânia é talvez o único país no mundo que, em vez de comemorar o Ano Novo, no dia 1º de janeiro, comemora o aniversário de um colaborador nazista, conhecido como Stepan Bandeira. Um homem que, ainda em fins dos anos 30, ele nasceu numa região chamada Lvov, nasceu no oeste da Ucrânia, que até 1939 fazia parte da Polônia e não da União Soviética, só foi incorporada à União Soviética em setembro de 1939, quando o Estado polonês colapsou e a União Soviética recuperou as zonas conhecidas como Ucrânia Ocidental e Bielorrússia Ocidental. Ele foi treinado durante anos pelo Abwehr, que era a inteligência da Alemanha nazista, para, num futuro, ele vir a organizar um movimento colaboracionista. Todo país invasor, ele quer encontrar o mínimo de resistência possível. E aí, para que ele encontre o mínimo de resistência possível, ele precisa preparar um movimento de colaboradores. Isso aí a gente já encontra no próprio Sun Tzu, quando ele fala, né, do camponês que está no feudo e descontente com alguma coisa que pode ser usado pelo exército invasor. E o Bandeira foi exatamente esse camponês, digamos assim, mencionado pelo Sun Tzu. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, ele organizou um movimento colaboracionista, só que ele esperava que os nazistas fossem garantir a formação de um Estado Nacional ucraniano, coisa que inclusive entrava nos planos de Hitler, mas que por um período muito efêmero. Ele depois acabou desistindo da ideia. E claro, Bandeira, né, que foi iludido por esse ideário, acabou se sentindo enganado e, por isso, acabou ele mesmo indo para um campo de concentração nazista. É verdade que não era o mesmo campo de concentração que eles destinavam aos prisioneiros de guerra soviéticos. Era um campo de concentração, eu não vou dizer aqui de luxo, né, porque mas no mesmo padrão que os nazistas destinavam, por exemplo, aos britânicos. Ele tinha, né, suas regalias, por exemplo. Inclusive podia se encontrar com a sua mulher. Tinha regalias que outros prisioneiros soviéticos ou judeus, por exemplo, não podiam ter. Esse movimento, ele acabou recrutando dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas. E depois da guerra, essas pessoas fugiram para países do Ocidente. O próprio Bandeira, ele fugiu para a Alemanha Ocidental e somente nos anos 50 ele foi eliminado por um agente do KGB chamado Bohdan Stashinsky, com uma espécie de pistola de cianeto, uma pistola que era similar a uma caneta, mas que na realidade era uma arma de cianeto. Ele acabou sendo assassinado pelo Serviço Secreto Soviético na Alemanha Ocidental. Então esse movimento, ele por muito tempo permaneceu, digamos, de molho na Ucrânia soviética. Quem pôde fugiu para os Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, hoje no Canadá, há um número muito grande de descendentes de ucranianos, principalmente descendente destes que colaboraram com os nazistas. Há inclusive informes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos dos anos 40 que mostra preocupação com a entrada de nomes nitidamente ligados ao movimento colaboracionista nos Estados Unidos. Quer dizer, pessoas que colaboraram com os nazistas ativamente foram recebidos na América de braços abertos. Isso está, inclusive, na obra do historiador belga Odo Martens. É algo muito fácil de ser confirmado. Quando a União Soviética acabou, em 1991, qualquer nacionalista ucraniano, qualquer neonazista, não tinha mais do que reclamar porque eles receberam um Estado independente. Só que, infelizmente, eles fizeram o quê? Como eu mencionei anteriormente, alguns
foram colaborar com a guerrilha chechena, uma guerrilha, inclusive, vinculada ao extremismo islâmico, voltaram para a Rússia e promoveram a radicalização da sociedade. Foi então que eles organizaram partidos políticos, como, por exemplo, o Partido Social Nacionalista, que hoje se chama Svoboda, ou seja, liberdade, ironicamente. Foi então que eles organizaram organizações como, por exemplo, o Pravый Sektor, que é uma das mais radicais. Pravый Sektor, que significa setor direita, é uma organização que utiliza uma bandeira vermelha e preta. Recentemente, em 2020, houve algumas manifestações pró-Bolsonaro, onde apareceram pessoas portando essa bandeira, a bandeira vermelha e preta, que é exatamente a bandeira dessa organização, conhecida como Pravый Sektor, ou seja, setor direita. Isso aí, inclusive, foi até um escândalo aqui no Brasil. Apareceram muitas outras organizações, outras menores, clubes da juventude. Há vídeos no YouTube que mostram crianças dizendo que quando crescerem elas querem, não é, rasgar na faca os moscovitas, porque os ucranianos eles se consideram como sendo os verdadeiros russos. Então muitos se referem aos russos da Rússia como sendo Moskali, né? Moskali, que é uma referência a Moscou, é uma expressão que não tem uma tradução exata, mas que eu sempre traduzo como moscovitas. Então, hoje, o que está acontecendo na Ucrânia é não somente uma radicalização da sociedade, mas também das novas gerações. O psicólogo e analista político Stanislav Buchok tem uma obra excelente chamada Euromaidan imени Stepan Bandera, ou seja, Euromaidan em nome de Stepan Bandera. É uma obra que pode ser encontrada, inclusive, gratuitamente em inglês. E ele mostra como até mesmo, Lemuel, para você ter uma ideia, em jardins de infância, há crianças sendo doutrinadas para ter ódio de tudo aquilo que é russo. Por exemplo, uma deputada ultranacionalista ucraniana, Irina Farion, que ironicamente é, inclusive, de origem judia, ela ensina as crianças, tem o vídeo, isso aí pode ser visto na internet. Ela chega num jardim de infância e ela pergunta a uma criança qual é o nome dela. E o garotinho diz, na maior inocência, meu nome é Misha. Né? Misha é uma forma reduzida de Mihail, ou seja, de Miguel. E ela diz assim, seu nome é Misha? Não, você não pode se chamar Misha, porque Misha é o urso malvado que circula pela floresta, né? Que come as pessoas, que é perigoso, que é ruim. Ela diz isso porque em russo a palavra urso, né, é medved, só que é abreviado como Misha, né, como ursinho, por exemplo. Então, Misha, né, de ursinho, e Misha de Mihail soa da mesma forma. E aí ela diz assim, não, você não pode se chamar de Misha, você tem que se chamar Mihailó, porque Misha é um urso malvado que vai... Quer dizer, isso para uma criança de 5 anos de idade. Esse é o tipo de doutrinação que hoje é dado na Ucrânia. Eles são ensinados desde pequeno que todos os problemas dele, todos os problemas que ele tem, né, problemas como, por exemplo, desemprego, como um serviço público ruim, como a privatização de grandes empresas ucranianas que foram criadas durante a época soviética, porque a Ucrânia era o segundo estado mais industrializado da União Soviética. Empresas que produziam tratores, que produziam máquinas, hoje em dia produzem chocolate para enriquecer milionários como Petro Poroshenko. E eles são ensinados que esses problemas não são decorrentes de uma política de privatização, uma política liberal, de uma radicalização da sociedade ucraniana, de uma falta de perspectiva, de uma falta, eu diria até mesmo de uma ideologia, de um vácuo ideológico. Eles são ensinados que o culpado de todos os seus problemas é a Rússia e a União Soviética, que para eles é a mesma coisa. Comunista, russo, soviético, russo,
Para eles isso é tudo a mesma coisa. Até hoje, na Ucrânia, há pessoas que acham que a Rússia é um país comunista. Há pessoas que acham que o Putin, segundo eles, é um ditador comunista. Se bem que eles agora mudaram a fita, né? Eles agora mudaram o disco. Antes eles diziam que o Putin era um ditador comunista, agora estão dizendo que o Putin é um ditador nazista. Pelo menos foi assim que se expressou o próprio Twitter da embaixada ucraniana. Apesar de que, se você procurar as fotos, você ainda vai ver pessoas lá com a foto tem um rosto, que de um lado é o Putin e do outro lado é Stalin. Quer dizer, o que Putin tem a ver hoje com Stalin? Quase nenhuma relação. Então, esse é o tipo de doutrinação que hoje é dado para a sociedade ucraniana. Essas pessoas, evidentemente, crescem, vão para acampamentos de verão, e nesses acampamentos de verão, que é uma coisa que nós, por sinal, não temos aqui no Brasil, é uma coisa boa quando ela é bem utilizada. Na minha época, por exemplo, de colégio, uma vez nós fizemos uma excursão no Lajeado da Soledade, foi fantástica, né? Uma excursão de um dia. Um acampamento de verão, eles fazem o quê? Eles passam uma semana nesse lugar. Praticam esportes, atividades. Né? Só que na Ucrânia eles fazem de uma forma diferente. Eles pegam essas crianças, ensinam elas a marchar, até aí nada demais. O problema é que ensinam a marchar levantando o braço, fazendo saudações nazistas. Essas coisas, elas são coisas muito bem documentadas. Isso aqui não é coisa que... Tem gente que às vezes acha que isso é propaganda, que isso é coisa que a Rússia inventa para atacar a Ucrânia, mas não é. Isso é muito bem documentado, tanto por fontes russas quanto ocidentais, e até mesmo pelos próprios ucranianos. E tem gente que acha que isso é propaganda russa. É uma radicalização, um processo muito triste que está acontecendo na sociedade ucraniana, e que, se isso continuasse, nós poderíamos ver, não sei, talvez em 2031, ver o ano de 1941 se repetir. Então, isso que a Rússia está fazendo hoje, essa campanha de desnazificação, foi uma campanha necessária. E que isso aí só vai acabar quando o regime de Kiev cair. Porque se não for assim, então essa sociedade vai continuar se radicalizando, e quem sabe no futuro poderia até mesmo iniciar uma guerra mundial. Porque a Alemanha também foi assim. A Alemanha, ninguém nasceu odiando judeus, ninguém nasceu odiando soviéticos, ninguém nasceu querendo fazer guerra. O ódio não é uma coisa inata, ele é algo que precisa ser plantado, que precisa ser propagandeado, que precisa ser desenvolvido. Quando você ensina crianças a marchar fazendo saudações nazistas, a repetir slogans nitidamente neonazistas, utilizados pelos colaboracionistas, como eles dizem, né? Slava Ukraine, Heroyam Slava. Glória à Ucrânia, glória aos heróis. Quem são esses heróis? São exatamente aqueles que colaboraram com Adolf Hitler durante a Segunda Guerra. Esses são os heróis deles. São pessoas como Roman Shukhevich, que era, digamos, assim como tinha o Bandeira, que era o pai ideológico dos colaboracionistas ucranianos, o Shukhevich era o braço armado, né? Era o braço forte do colaboracionismo ucraniano. Um homem que promoveu massacres, não somente contra russos, como também contra poloneses. Qualquer pessoa que acha, né, que isso tudo é propaganda russa pode pesquisar, por exemplo, sobre o massacre da Volhynia, quando, em poucos dias, colaboracionistas ucranianos exterminaram mais de 40 mil poloneses. E não foi em câmeras de gás, não foi com toda aquela estrutura de morte que os nazistas tinham. Foi utilizando facas e machados. Né? Armas de fogo, claro, e também facas e machados. Pessoas degoladas, tem fotos horrendas na internet, fotos de época. Mulheres grávidas que tiveram a barriga, o ventre aberto com um machado. Crianças amarradas com arame farpado em árvores. Esses são os heróis desses que hoje se dizem, né, exaltar, né, desses que hoje gritam glória aos heróis. E essas são as pessoas que hoje servem de modelo para a Ucrânia atual.
Até o momento, as duas potências, Estados Unidos e China, apenas observam o conflito. Tem seus interesses e nós sabemos, principalmente os Estados Unidos, a forma como eles trabalham. Você já mostrou aí de forma bem clara. Como é que você vê essa situação? O conflito na Ucrânia e hoje o que eu considero as duas superpotências assistindo inerte. Como você vê isso? Bom, embora eu tenha uma série de críticas aos Estados Unidos, mas pelo menos eu posso dizer o seguinte: dos males, o menor. Quando Joe Biden anunciou a decisão de não intervir na Ucrânia, não enviar tropas para a Ucrânia, com toda a crítica que eu tiver a esse homem, né, aqui, pelo menos eu posso bater os meus parabéns. Porque fazendo isso, ele evita um conflito em muito maior escala, evita inclusive uma guerra mundial, que é uma coisa que ninguém precisa. Uma guerra com a Rússia não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. É acabar com o seu país, com a sua civilização, com o seu Estado e com o restante da humanidade. Eu diria até que isso não é um tiro na cabeça, isso é uma bomba na cabeça, né? Porque não vai afetar só você. Então, quando os Estados Unidos tomaram essa decisão, bom, parabéns para o Biden, parabéns para ele. Quando a OTAN também tomou essa decisão, então, parabéns para a OTAN. E claro que isso é um triunfo político muito grande para o Vladimir Putin e eu diria que, ao mesmo tempo, para a própria China. Porque a China hoje vem fazendo grandes investimentos na Ucrânia. Eu já vi pessoas, né, eu já vi analistas, inclusive o próprio Boris Kazoy, chegou a dizer que a Rússia, né, o Putin, iria buscar em Moscou um regime que fosse leal a Moscou, iria buscar em Kiev um regime leal a Moscou, o que é uma análise pertinente. E eu acredito que isso é bastante óbvio. Moscou vai querer, ali nas suas fronteiras, novas repúblicas, como ele já reconheceu, como essas repúblicas de Donetsk e Lugansk, e um país que tem uma orientação parecida com a de Minsk, uma orientação nitidamente pró-Moscou. Mas aí vem outro fator. A China hoje tem investimentos na Ucrânia, e a Ucrânia certamente vai interessar também a China para esses investimentos. A China vem se expandindo ultimamente, vem se expandindo muito no plano econômico, com investimentos na África, com investimentos até aqui no Brasil. No Brasil a gente tem uma grande ironia de... Nós temos um presidente, né, que adora falar em combater o comunismo, em acabar com o comunismo, apesar de que durante 48 horas, né, em Moscou ele não falou nada disso, né, curiosamente, mas que analistas mostram que esse governo que nós temos hoje é um dos governos mais benéficos para a China, ironicamente. E na Ucrânia, quer dizer, quando cair esse governo do Zelensky, quando cair esse regime de Kiev, eu acredito que isso é questão, isso aqui, claro, é o que eu acho, né, é o que eu penso que vai acontecer. Quando ele cair dentro de, não sei, talvez uma semana, quando for estabelecido um novo Estado na Ucrânia, a tendência vai ser a China querer buscar um novo mercado. Ao mesmo tempo, a China mostrou que os Estados Unidos foram incapazes de lidar com essa situação, porque os Estados Unidos quiseram negociar na base da intimidação, na base da ameaça, ameaçando expandir a OTAN para a Ucrânia. Então, a China, ela muito provavelmente vai apenas assistir a isso, mantendo a sua posição de neutralidade, para, no futuro, vir buscar investir naquela região, vir buscar novos mercados e talvez, quem sabe, da Ucrânia partir para a Europa. E aí isso aí poderia ser uma mais concorrência para os Estados Unidos no velho mundo. É assim que eu vejo. Existe a possibilidade de uma expansão do conflito
para outras potências? Eu diria que é uma possibilidade muito remota. É uma possibilidade muito remota. Infelizmente, existe na mídia ocidental um alarmismo muito grande, eu diria até que fora do normal. E por que fora do normal? É claro que existe o lado sensacionalista de tudo isso. Um jornalista, um canal de TV, ele sempre quer mais audiência e, em nome dessa audiência, eles podem, inclusive, mentir. O meu canal, o Cristianogrado, no Telegram, mostrou vários exemplos de fake news apresentados pela Globo. Eu acho que o mais grotesco, né, o mais grosseiro de todos eles é um que mostra um tanque indo para cima de um automóvel civil. A boa notícia é que o motorista sobreviveu. Tem vídeos dele sendo retirado das ferragens. A má notícia é que isso aí é uma falsificação grotesca. Na realidade, se trata de um veículo ucraniano, um veículo lançador de mísseis AA, né, mísseis antiaéreos, que estava circulando sozinho pelas ruas de Kiev. Onde que um exército, como por exemplo o exército russo, que é um exército bem treinado, vai mandar um veículo blindado para andar sozinho pelas ruas de uma grande cidade? Isso aí é a mesma coisa que pedir para ser destruído, né, para ser explodido por um míssil anticarro, coisa que agora os ucranianos têm de sobra, né, que ganharam de presente dos americanos e dos britânicos. E isso aí a Globo apresentou como sendo um tanque russo, quando as próprias fontes ucranianas já mostraram que foi um veículo ucraniano que, por acidente, o tanquista, né, não era nenhum sádico que queria esmagar seu próprio povo, ele se desviou, ouviu sons de tiro e, por acidente, acabou indo para cima desse automóvel. Quer dizer, isso o Fantástico está mostrando o tempo todo agora, né, na Globo, na TV, que foi um veículo russo indo para cima de... O G1 também mostrou assim, um veículo russo indo para cima de um carro, quer dizer, um absurdo. Então, isso aí é o sensacionalismo, é mentira. A possibilidade de uma escalada mundial para o conflito. Pouco provável. Eu já vi algumas pessoas dizerem assim, agora eles atacaram a Ucrânia, né, sustentando a tese de que a Rússia iniciou a guerra. Então, eles podem atacar agora também a Finlândia, a Suécia e outros países. A Finlândia, onde inclusive eu estive em 2016, é um país com um exército muito pequeno. É um país que não faz parte da OTAN. Ou seja, se a Rússia tivesse realmente interesse expansionista, imperialista, eles já teriam feito isso há muito tempo. Porque a Finlândia não está na OTAN. Então, quer dizer, os russos poderiam muito bem lançar um ataque à Finlândia sem sofrer retaliações e sofrer as consequências disso. Só que não é interesse da Rússia. Não é interesse da Rússia nem sequer a incorporar a Ucrânia. Eles muito provavelmente irão ocupar o país, passar alguns dias e depois se retirar. Não é o que os Estados Unidos fez, por exemplo, no Afeganistão, não, onde passou dezenas de anos. Não é o que os Estados Unidos fez no Iraque, onde passou anos procurando por armas químicas e não achou nenhuma. E aqui vem ainda um fator muito importante, né, que é o próprio tratamento que é dado pelos russos aos prisioneiros de guerra. Eu vi alguns vídeos pelo Telegram de correspondentes, soldados ucranianos capturados recebendo cigarros. Eu não fumo, não sei se você alguma vez chegou a fumar na sua vida, mas o cigarro na Rússia e também na Ucrânia, infelizmente, é um elemento muito importante de socialização. Lá quase todo mundo lá fuma. É mais fácil, né, perguntar quem não fuma do que, né, quem fuma, porque quase todo mundo vai dizer que fuma. E eles recebendo cigarros. Hoje eu vi uma foto de uma guarnição, um vídeo, perdão, de uma guarnição em torno de Odessa, que se rendeu às tropas russas, recebendo água e comida. Todos lá em fila, né, após terem deposto as armas. Então, o que interessa à Rússia nesse momento é a desnazificação da Ucrânia. A Rússia não tem interesse na Polônia. Pode ser, claro que não está exclusa a possibilidade de, no futuro, né, vir a surgir algum tipo de atrito com a Polônia ou com alguns outros países. Basta lembrar que nos anos 90, George W. Bush propôs enviar mísseis nucleares de curto alcance para a Polônia,
quer dizer, para um país que está muito próximo da Rússia. Então, a possibilidade de um atrito não está exclusa em um futuro. Eu não sei que tipo de liderança vai assumir os Estados Unidos em um futuro. Não sei também que tipo de liderança irá assumir a Rússia em um futuro. Então, para um futuro, isso aí não está excluso. Mas a curto prazo, isso só vai acontecer se a OTAN fazer algum tipo de provocação. Mas que mesmo assim, mesmo que a OTAN faça provocação, isso também é pouco provável. Porque, como eu disse, isso levaria a uma guerra nuclear. E isso aí não seria nem um tiro na cabeça, seria uma bomba na cabeça. Algo que iria acabar com muita gente. Antes de irmos para nossas conclusões, eu quero pedir a você que está nos assistindo, que acompanha o nosso canal, que se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Estamos conversando com Cristiano Alves, tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Polexpert e bacharelando em Relações Internacionais. Cristiano, a Ucrânia não está próxima geograficamente dos Estados Unidos e nem abriga uma base militar americana. Não possui reservas estratégicas de petróleo e não é um grande parceiro comercial dos americanos. Qual seria o interesse dos Estados Unidos no conflito apontado por alguns setores da mídia? O interesse dos Estados Unidos é bastante óbvio. O primeiro de todos é isolar diplomaticamente e economicamente também a Rússia. Por que em 2014 a Rússia não tomou a decisão de intervir na Ucrânia quando Yanukovych ainda era o governante do país? Quando no Donbás pessoas alegaram violações dos direitos humanos e pediram a ajuda à Rússia. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Lugansk, que hoje é uma república independente, reconhecida pela Rússia, pelo menos, ela foi bombardeada. Há vídeos, inclusive, na internet. O centro da cidade. Você está no centro da cidade, passeando, e de repente tem uma bomba caindo, é uma sensação terrível. Você ouvir o rasgar no céu de jatos bombardeando a sua cidade, coisa que não acontecia desde a época da Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu em Lugansk em 2014. Só que havia um problema, é que grande parte dos dutos de gás da Rússia, o gás que não é esse gás de cozinha, na Rússia e em muitos países da Europa ninguém usa gás de cozinha, né? Você não precisa fazer a força para carregar um botijão. Ele é canalizado, chega até casas e apartamentos, e na Rússia você paga um baixo preço por isso. Na Europa você já paga um preço mais alto. Ele é indispensável no inverno. Porque no inverno as pessoas passam frio. Ninguém quer dormir com frio. Ninguém quer ir tomar banho com frio. E ainda mais com água gelada. Então o gás russo aquece a casa do europeu. Só que o gás ele precisa passar por todo um duto. Todo um sistema de duto. Inclusive quem é do Rio Grande do Norte sabe disso muito bem. O Rio Grande do Norte é um estado que tem uma grande quantidade de gás natural. Antes, todas essas tubulações elas passavam pela Ucrânia. E a Ucrânia, em razão, né, dessa questão do gás, ela poderia, né, ter problemas, poderia a Europa estabelecer algum tipo de sanção e a Rússia sairia prejudicada. A Gazprom, né, que é a maior empresa do país. A Rússia, então, fez o quê? A Rússia criou um novo duto de gás, um duto que vai pelo Mar Báltico, chamado Fluxo Boreal 2, em inglês Nord Stream, em russo Severny Patok. Ele permite que a Rússia forneça gás diretamente, saindo da República da Carélia, uma república da Rússia que fica logo ao norte de São Petersburgo, e chegue até a Alemanha, coração econômico da Europa. Então, quer dizer, a Rússia acabou completamente com a dependência que ela tinha do território ucraniano. Em 2014, se a Rússia tivesse intervido na Ucrânia, então grupos neonazistas, paramilitares, como o Aidar, como o Pravый Sektor, como o Dniepr, né, como o Azov e tantos outros, podiam simplesmente explodir uma tubulação daquelas
o europeu iria ficar sem o gás e a Rússia iria ficar prejudicada. Né? Quer dizer, iria atacar o inimigo pelo seu bolso. Hoje, com o fluxo boreal, é uma situação completamente diferente. A Rússia tem mais autonomia. A Rússia também fornece mais gás à China. Quer dizer, a Rússia fez de tudo nesses 8 anos para minimizar os impactos à sua economia. Então, a situação hoje é bem diferente. Bem diferente. Os Estados Unidos tentaram isolar a Rússia. Eles conseguiram, de fato, né, formaram a Frente Internacional Anti-Rússia. Aqui no Brasil, a gente tem uma mídia que praticamente só repete a cartilha da Casa Branca, infelizmente. A Rede Globo é praticamente uma agência de propaganda dos Estados Unidos aqui no Brasil. A CNN nem se fala, essa, até pelo nome, já dispensa comentários. Eu vi algumas entrevistas da CNN, inclusive, com um especialista, entre aspas, e aqui com o devido respeito, mas o pessoal que comenta no meu canal tem muito mais profundidade do que um senhor que eu vi comentando esses fatos na CNN. E ela, no campo da informação, os Estados Unidos, no campo da informação, está levando uma vantagem tremenda. Eu já vi algumas pessoas se dirigirem a mim e perguntarem sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Ontem eu expliquei a um sujeito que, inclusive, trabalhou comigo, ele é jornalista, eu expliquei, quase que desenhei os fatos, e ele veio me chamar de neonazista, né, porque veio dizer que eu estava que eu gostava de guerra, estava justificando mortes. Porque qualquer conflito, qualquer fato histórico, você realmente precisa fazer uma análise fria, avaliando os fatos, como eles acontecem. Infelizmente, Neymar, a história ela sempre foi feita com derramamento de sangue. A independência do Brasil, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, todas as grandes transformações, e também não poderia ser diferente agora nesse processo de desnazificação da Ucrânia. O que me deixa mais triste, muitas vezes, é ver que pessoas que recentemente entraram numa verdadeira histeria por causa de um garoto completamente ignorante, ele é conhecido como Monark, pessoas que chamaram ele de nazista. Eu não estou aqui defendendo esse sujeito, eu acho que ele falou uma enorme impropriedade e que deve, inclusive, responder na justiça por isso. Ele foi chamado de nazista, foi achincalhado, foi ridicularizado, foi ostracizado. Né? Eu acho que por alguns dias ele não pode nem sair na rua. E o que foi que ele fez? Ele simplesmente disse que deveria ter no Brasil um partido nazista, o que também é crime. A Lei 7.616/89. Só que esses que hoje na Ucrânia estão lutando contra a Rússia, esses batalhões armados, não é só um garotinho que acha legal uma farda da SS. Não é só um garotinho que fica falando besteira porque ele viu outro blogueiro dizer. São pessoas que pegam em armas para trucidar pessoas. E se alguém aqui tem alguma dúvida das minhas palavras, eu sugiro escrever no Google a Madonna de Garlovskaya. Eu posso até escrever depois nos comentários. Madonna de Garlovskaya. Uma mãe de apenas 23 anos de idade. Ela tinha uma foto, né? Ela segurava a sua criança, uma criança de 8 anos, perdão, de 8 meses apenas. Passeava pelo centro da cidade quando caiu um projétil de artilharia. Essa senhora teve a perna arrancada. Essa moça, na realidade, uma moça muito bonita, por sinal, teve a perna dela arrancada pela explosão e viu a filhinha dela de 8 anos morrer pela explosão de um projétil disparado pelo exército ucraniano. Depois de alguns instantes, devido ao derramamento de sangue, ela acabou morrendo. Praias na região do Donbass, que eram frequentadas por crianças, foram bombardeadas pelo exército ucraniano. E segundo a Margarita Simonian, que é a diretora de um jornal muito famoso na Rússia, quando eles foram ver as bombas, algumas não explodiram, tinha lá escrito: para as crianças o melhor. Bombas se caíram em áreas residenciais onde estavam crianças. Esse é o exército ucraniano. E quando algumas pessoas chegam dizendo que
que tem que parar com essa guerra, né, que guerra é uma coisa feia, eu pergunto a essas pessoas, que guerra é feia? Porque se é feio fazer uma guerra com os ucranianos, onde estavam essas pessoas quando durante 8 anos os ucranianos fizeram guerra às populações do leste da Ucrânia? Eu posso até entender uma pessoa que muitas vezes não tem nenhuma profundidade nisso, mas essa pessoa tem que pelo menos saber escutar. O que eu não posso admitir é, como eu vejo muitas vezes, cidadãos como esse, né, que vieram me chamar de neonazista, o sujeito que não tem nenhuma profundidade no assunto, achar que tem alguma autoridade para falar sobre isso porque ele viu na Rede Globo, porque ele viu na CNN. O que foi que ele disse sobre o massacre de civis no Donbass? O meu canal, o canal do Camarada Comissário no YouTube, né, que é um canal muito antigo, assim como também o canal do Eduardo Lima, que é um historiador do Rio de Janeiro, já está 8 anos divulgando essa guerra. Eu cheguei aí, inclusive, até o Donbass. Tentei, na ocasião, passar a fronteira para fazer um trabalho jornalístico. Nenhum jornal do Brasil teve interesse em se dirigir até mim. O jornalista paulista, o André Ortega, inclusive chegou a ir até lá. Fez vídeos e tudo. Na época ele escrevia para a revista Ópera. Nunca foi procurado por um grande veículo de imprensa. E essa imprensa hoje, infelizmente, mostra exclusivamente a versão da OTAN, a versão dos Estados Unidos, e chora apenas pelos ucranianos que estão morrendo. Mas nunca chorou quando os ucranianos mataram russos, quando os ucranianos torturaram pessoas por causa de uma fita, quando os ucranianos, inclusive, até torturaram um brasileiro, Rafael Luzvarg, brasileiro que, apesar dos seus erros aqui no Brasil, esteve lá lutando contra fascistas na Ucrânia. Assim como muitos outros brasileiros, né, como o Rodolfo, como tantos outros que foram lá pegar em armas contra o real fascismo. Não é garotinho que fica falando bobagem, que fica falando besteira em YouTube, em rede social, para ganhar visualização. Eu vejo as coisas dessa forma, uma grande hipocrisia dessas pessoas que criticam, né, esses nazistas de salão aqui do Brasil, gente que fala besteira, mas, ao mesmo tempo, deveria, né, apoiar essa ação de desnazificação da Ucrânia. Estamos concluindo a nossa entrevista com o Cristiano e eu abro para suas considerações finais, amigo. Fico muito grato pelo espaço. Tudo que eu posso dizer aqui às pessoas é que nunca analisem nenhum fato exclusivamente pela emoção. O famoso pensador da Grécia dizia que o que nos torna mais humanos é a nossa capacidade de dominar os nossos impulsos. E quando alguém deixa se levar apenas por impulsos, porque viu num canal de televisão que muitas vezes não é tão profissional quanto parece, que muitas vezes só tem a fama que tem devido ao seu poderio econômico, devido ao fato de ser um grande conglomerado de mídia, distorcem e manipulam os fatos. Então, desconfiem. Para quem acompanha essa entrevista, esse nome que vocês estão vendo entre parênteses, Cristianograd, é o nome do meu canal de Telegram, é um canal no qual eu quase, né, em tempo real, transmito o que está acontecendo neste exato momento na Ucrânia. Há canais no YouTube, como o canal do Camarada Comissário, está fazendo lives quase diariamente sobre os acontecimentos. Canais também como o do historiador carioca Eduardo Lima, que acompanha há muito tempo esses fatos. E literatura, para quem se interessar, posso deixar nos links, irei sugerir, para que vocês, caso se interessem, possam se aprofundar no tema. Então, desconfiem daquilo que vocês veem em determinados veículos de imprensa, que nem sempre aquilo ali é verdadeiro, e muitas vezes o que você vai ver são distorções. Se informem, estudem e escutem aqueles que conhecem de perto o que está acontecendo naquela região. Eu quero muito que seja pacificada a Ucrânia, que seja estabelecido um governo que não vai ter nenhum tipo de exaltação, seja de nazistas, seja de colaboradores de nazistas, seja de quem for. Porque o que o nosso mundo está precisando é de paz.
Eu agradeço mais uma vez a Cristiano por participar do nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. E mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, caso ainda não seja. E desejo a todos e a todas uma boa semana e até o nosso próximo programa. Um forte abraço.